Olá, amigos da Aqualinha, tudo bom? Olha, hoje eu quero dar uma dica assim bem preciosa para você, sabe? Principalmente naquele momento que você tá assim sem aquela inspiração para saber que tipo de aquário você quer montar. Normalmente o que a gente faz? A gente vai lá no Google e começa a procurar um monte de projetos já prontos, né? Dos principais aquapaisagistas do mundo. Claro, isso é normal. Por quê? Eles já correram atrás da situação, eles já fizeram, já testaram e já colocaram aí na rua já os seus projetos. Então isso é muito mais rápido de assimilar, né? Mas eu posso dar uma dica que é super bacana, que pode ser talvez o pulo do gato aí para você que está do outro lado. Nada melhor do que você procurar referências aonde? Na natureza, gente. Cara, e não existe lugar melhor porque é através da natureza que você vai às vezes identificar aquela composição que aquele aquapaisagista fez no aquário dele e você não consegue entender, nossa, como é que ele fez aquela montagem usando aqueles troncos que ficou muito parecido com a realidade. Pois é, tá aí, ó. Vamos apresentar aqui mais alguns cliques. Eu tenho uma pasta aqui que deve ter mais de 500 imagens e ela serve de referência justamente para isso, para poder identificar, ó, principalmente agora no CBAP desse ano, vocês perceberam que tinha muitas montagens aonde tinham Monte Carlo, né, a planta Monte Carlo, ela colocada em alguns troncos finos e elas caindo assim de forma natural, justamente para poder representar esse efeito aqui da natureza, né? A colocação dos troncos, a disposição, né? Outras plantas que podem compor além do carpete, né? Que podem ficar ali fazendo uma composição média dentro do seu projeto, né? Claro, existem também possibilidades aí para quem gosta de pedragismo como eu, né? Como é que a natureza ela se compõe, ela se forma em milhares de anos para poder apresentar um resultado como esse, né? Um resultado assim simplesmente natural das suas paisagens. Inclusive, você pode encontrar assim referência até para a galera aí que curte o estilo holandês, né? Que a predominância de plantas vermelhas, sem um layout muito bem distribuído, mas apenas a composição de cores e formas de plantas, né? Então você também pode pegar referências bacanas na natureza. Cara, mas tem, dentre todas as referências, com certeza uma das que mais chama atenção nos aquários de aquapaisagismo é justamente aquela composição do caminho, né? De como é que eles conseguem fazer às vezes aqueles caminhos tão perfeitos. Então, justamente é pegando inspiração, né, no mundo real, saber onde você deve colocar uma pedra em específica, aonde ela deve se compor, para que você venha às vezes colocar areia cosmética e ela parecer bem natural em vez de ser aquela coisa muito artificial, né? E aí você tem uma composição dessa que parece um quadro de pintura, mas é uma imagem real, né? E aqui eu tenho vários exemplos também de composição, né? Junto com quedas d'água, com caminhos, né? Muitas rochas no meio, então você precisa colocar pequenas rochas em proporções menores, claro, para você compor, não é simplesmente fazer um caminho limpo, né, bonito, não, você tem que tentar trazer essa coisa que existe na natureza. Não existe uma coisa limpa única, você sempre vai ter um desvio, porque justamente é onde a água vai passar, e com o passar dos milênios ela vai moldando essas rochas para que ela possa realmente tomar conta do espaço que ela precisa, né? Então é basicamente isso que você também precisa fazer no seu projeto, né? Ó, isso aqui é fantástico porque você também consegue identificar, por exemplo, vamos ver aqui, ó, uma composição aqui
um pouco tortuosa, a gente utiliza isso aqui talvez muito naquelas composições em ilha, né? Ou mesmo fazendo o uso de troncos mais retorcidos, né? Que são aqueles spider woods, né? Que a gente utiliza bastante. Então, isso aqui você vê uma composição natural que talvez você possa estar utilizando. Aqui tem um outro exemplo também bem bacana, que está relacionado à utilização de vários troncos para você ter uma composição mais ampla, né? Junto com uma coisa mais 3D, né? Nossa, abri até o Photoshop aqui, porque é uma imagem que não é nem JPEG, nem PNG. Então eu estou interagindo aqui ó, no mesmo momento aqui no computador, tá? Então vocês podem ver aqui no primeiro plano, eu tenho esses dois troncos aqui, né, essas duas árvores, e aqui nos troncos, nos planos secundários você tem mais outras composições junto com as rochas. Então por isso que é importante você às vezes dominar o pedragismo e o tronquismo para você poder fazer composições bacanas, bonitas e elegantes. Aqui o uso de rochas, né, você pode ver que os veios delas se compõem e vão formando basicamente a mesma rocha, só que ela está cortada ou pelo tempo, né, pelas chuvas, pelas erosões. Então a partir daqui você vê uma composição quase que única também, né? Então isso aqui é bastante interessante. Um outro exemplo, que foi o mesmo que eu já abri anteriormente, né? Olha aqui, ó, isso aqui apresenta talvez aqui uma floresta de musgos. Vamos ver. Olha aí, ó. Não é a mesma coisa, mas lembra talvez um pouco o Physidens, né, que é um musgo muito bonito que você pode estar colocando em troncos. Então ele está fazendo todo um caminho aqui. Então assim, gente, vocês podem estar utilizando tranquilamente a natureza como fonte de inspiração, porque a natureza é que vai fazer com que você faça uma composição que seja mais próximo da realidade, né? É muito o que está acontecendo hoje com os dioramas, né? A maneira como os aquapaisagistas estão montando seus aquários, fazendo às vezes algumas formas e montagens que você fala, gente, como é que ele conseguiu montar isso, né? Então às vezes ele vai colando ou amarrando troncos com pedras para fazer uma composição que às vezes a gente pensa que não existe na natureza, mas a natureza vem e aparece e nos mostra, por exemplo, uma montagem dessa, né? Então isso aqui é fundamental. Olha aqui, ó, gente, escarpas, né, para quem gosta aí de pedragismo, de como levar isso para um ambiente de um aquário, né? Então a gente consegue ver que existem profundidades, né, diferentes, né, posicionamento. Você pode ver que não é uma coisa muito certa. Então é exatamente isso, né? A gente tem que colocar as plantas e tentar aproximá-las ao máximo da realidade possível, né? E muitas vezes, a gente olhando no aquário, a gente consegue sim identificar isso. Mas quando a gente consegue ver na natureza como isso é possível, você consegue isso aqui, por exemplo, usando o Monte Carlo. E a Monte Carlo ele vai subindo em alguns determinados tipos de rocha e ela vai realmente se alastrando. E aí partes da rocha fica realmente aparecendo, outras não, como essa aqui, né? Então, gente, é uma coisa assim que é maravilhosa, tá? Eu recomendo bastante vocês pesquisarem, né? E assim, se vocês desejarem, faz o seguinte, deixa aqui nas mensagens, que aí eu coloco o link para vocês dessas imagens que eu possuo de referência, porque pode ser um prato cheio para vocês montarem seus próprios projetos, né? E tendo como base a natureza. Não se esquece, galera, de deixar o seu like, de deixar sua curtida aqui, seguir o nosso canal. Eu sei que eu parei um bom tempo aí de colocar imagens, de publicar vídeos, né? Olha isso aqui, gente, composição de um aquário holandês, né? Que pode fugir um pouco daquele padrão que a gente está acostumado de ser só aquele background enorme, né? Com um monte de plantas, e a gente pode sim colocar assim um pouco de rochas, troncos. Não vai fugir muito daquilo, mas você vai trazer uma coisa diferente, um toque pessoal seu, né? E eu realmente deixei um pouco de publicar meus vídeos porque eu estou passando por alguns problemas, como muitas pessoas no Brasil estão. Eu tenho um pai que é acamado há mais de 2 anos. Olha, isso aqui é espetacular, por exemplo.
Minha mãe agora, recentemente, eu descobri que ela está com câncer. Então, assim, é uma vida assim, muito corrida, que eu tenho que lidar com emprego, família, o hobby. Mas eu vou tentar ir aos poucos, mesmo fazendo dessa maneira um pouco mais amadora, sem muita edição, ver se eu consigo colocar ainda alguns conteúdos aqui no canal para poder ajudar vocês. Olha só essa composição, gente, que bacana. Dentro dos padrões do aquapaisagismo, pode ser que ela não seja tão elegante, né? Mas aqui é só para você ter uma ideia de como você pode montar o teu layout e fazer com que, ó, essa parte aqui mais escura, onde vai estar, por exemplo, o substrato, e você colocar aqui calitricoide de Cuba, por exemplo, ela vai crescer e ela vai dar a volta por aqui, e deixando essa parte do hardscape, né, do lado de fora. Então, assim, isso é importante, às vezes não para você copiar, mas para você entender como é que é a natureza. Olha aqui, ó, as eleucárias mínimas que podem ficar aqui em cima, tá vendo? Ou as bucefalandras hoje que todo mundo ama ter, né? Então você consegue perceber que podemos usar sim a criatividade para poder fazer. Olha só, isso aqui se fosse um aquário, olha só essa parte aqui, vamos pegar só essa parte, né? Então isso aqui ser a composição traseira do seu aquário, né, do teu background, e você já colocar aqui algumas plantas aqui, umas rotalas, por exemplo, e aqui vai descendo e o substrato estando aqui na frente. Então você pode usar sim a natureza para poder você montar suas ideias e a partir daí seguir, né, algum roteiro que você tenha, mas não tente montar de primeira, você precisa dar uma estudada. Olha aqui outro exemplo, tá vendo, ó? Misturar eleucárias mínimas junto com HC, por exemplo. É por isso que na composição, olha aqui, ó, tá vendo? É por isso que quando você vê um aquário lá do IA-PLC, você vê que existe sempre composições de formatos, cores e tamanhos bem específicos. Então isso aqui representa a natureza, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço aí pelas visitas. Eu sei que eu poderia estar colocando muito mais informações, poderia estar auxiliando vocês mais ainda, né? Mas infelizmente eu não estou tendo muito tempo para isso. Mas de qualquer forma, eu desejo a vocês uma semana de muita paz. Não deixe de deixar seu like, colocar seu comentário. Gente, olha só a construção pela natureza desse caminho. Olha aqui. Vamos supor aqui que nós estamos com o nosso hardscape lá no fundo. Aqui em cima, ó, cheio de plantas como rotalas, amiantos, rotala agarrara, HRA, né, como alguns chamam. E aqui, ó, nós vemos aquela divisão do caminho. Olha que formidável, tá vendo a diferença dos tamanhos do hardscape? E aqui, ó, a gente tendo aqui HC junto com Eleucharis mínima. Olha só que fantástico. Então você não precisa ter só rochas grandes, você tem que ter rochas de todas as amplitudes possíveis, para que você possa realmente compor algo único, diferenciado. E vá por mim, isso aqui ia trazer realmente um resultado assim fantástico, mas fantástico mesmo, tá? E é isso, gente. O aquarismo, ele é isso. Ele é a base dos hobbies mais belos que eu acho, que é você ter o contato com a natureza. E a partir daqui você conseguir montar um pedaço da natureza dentro, né, da sua casa e trazer muito amor, cara. Amor, carinho, companheirismo, né? Trazer esse calor que você precisa. Então, gente, muito obrigado, um abraço e até a próxima.